Então, boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Essa é mais uma live nossa do Janelas de Desenvolvimento Humano em tempos de quarentena. Nós já estamos aí finalizando, já são quase 45 dias de lives, tivemos cerca de 30 lives até agora, temos algumas para ocorrer até a semana que vem. E isso aqui é uma iniciativa comunitária, é um programa aberto, é um programa gratuito. A gente reuniu uma série de profissionais, intelectuais, reunimos artistas das mais diversas correntes, reunimos empresários, administradores públicos, jovens promissores, né? E a ideia seria a gente oferecer para todos que estão em quarentena um pouquinho, né, de conhecimento, né, a semelhança dos cantores, que eles vão às suas janelas, né, vão às sacadas cantar para acalmar os nossos corações. A gente tentou oferecer algum tipo de conhecimento para que as pessoas possam, né, se desenvolver nesse momento de reclusão, nesse momento de quarentena inédito, onde novas demandas as pessoas estão sofrendo, né, novas competências precisam ser desenvolvidas para conviver, né, de uma maneira diferente com a família, com outras pessoas que estejam morando. Então, a gente leva até vocês, né, informações para o desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento profissional. E com muita alegria que hoje também a gente faz a divulgação de um trabalho magnífico que está sendo organizado pela Mônica, entre outras pessoas. A Mônica é diretora do Uniceub. Ela deve estar presente aqui, que ela falou para mim que ela entraria. Eu vou compartilhar Ótima, aqui uma Mônica. tela rapidinho aqui para vocês olharem, de um projeto magnífico chamado Mulheres Eternas. É o primeiro congresso online Mulheres Eternas. É um ciclo de conferências internacionais. Esse trabalho é um trabalho, eu achei particularmente um trabalho espetacular pela abordagem, porque essa conferência não só vai abordar questões de gênero durante a pandemia, mas vai também homenagear mulheres eternas, né? Então, achei interessante essa abordagem, e mulheres que estão vivas e fizeram alguma ação social, econômica, educacional, de grande valor, mas por algum motivo isso não aparece, né? Seja pela submissão que elas são impostas, seja pelo descrédito de uma sociedade machista, seja lá por qualquer razão, essas mulheres não têm visibilidade, né, em que pese que suas ações tenham sido muito importantes para a comunidade local e, às vezes, até para uma cidade, para uma nação ou para o próprio país. Então, esse primeiro congresso vai ser uma oportunidade maravilhosa de fazer várias discussões importantes, né? Então, a gente já recomenda que vocês fiquem atentos. Isso vai ter grande divulgação pela mídia, né? E, inclusive, a patrona aí é a ministra do Supremo Tribunal Militar. Deixa eu ver aqui se eu localizo o nome dela. Olha aqui, a Mônica Lopes é a organizadora, que é do Uniceub, que ela está à frente desse trabalho. E a ministra Maria Elizabeth Rocha, ela também é uma patrona desse evento e está colaborando muito para isso, e a gente parabeniza essa ministra, Maria Elizabeth Rocha, parabenizamos a todo o judiciário brasileiro, que tem um papel extraordinário na estabilidade democrática do país, né? A gente nem sabe o que seria desse país sem um judiciário tão atuante, milhares de juízes fazendo um papel espetacular, às vezes num momento difícil que a gente passa, né? Então, o judiciário tem sido uma âncora da democracia brasileira e um incentivador de projetos magníficos como esse aí que vocês estão vendo. Então, fica aí a recomendação para que todos apoiem esse trabalho, e se vocês quiserem qualquer informação, pode vir através de mim, que eu levo para a Mônica, que é diretora do Uniceub, está fazendo esse trabalho magnífico aí em prol da mulher. Bom, voltando... Lindo esse trabalho, hein, Carbone? Parabéns para a Mônica e para todos os envolvidos. Belíssimo. Trabalho espetacular. E a gente está com muita expectativa, inclusive das mulheres que vão ser homenageadas, né?
Então, mulheres, às vezes, que não têm visibilidade nenhuma, fizeram trabalhos espetaculares e agora vão ter a chance, né, de ver isso divulgado, né? Em vida, e algumas, a família, né? Ter a honra, a Sim, família, de ver, né, às vezes a mãe, a irmã, a filha, seja lá quem for. todo o Tem um legado da família. Muito lindo esse trabalho, adorei. Humanizado, trazendo as mulheres como protagonistas também, né, dessa história e da nossa história, principalmente nesse momento em que vivemos. Grandes mulheres. grandes mulheres. E é por isso que você está aqui, né? Então, aqui também Ah, imagina, muito Michele, grata. nós temos aqui, nós estamos iniciando aí, hoje a gente iniciou um bloco do que a gente chama de jovens que são promissores, que estão fazendo um trabalho bonito na nossa cidade, né, que tem muita coisa a dizer, e é a geração que vai assumir o comando do país, já está assumindo de uma certa maneira. Eu tenho visto aqui no setor público brasileiro, né, uma quantidade enorme de jovens aí na faixa dos 28 até os 35 aí, assumindo áreas de gestão de pessoas em várias organizações do setor público, né? E também no setor privado também isso ocorre com a mesma naturalidade. Eu me lembro, eu também com 30 anos, 30 e poucos anos, assumia lá no Banco do Brasil uma função nessa área, e vocês são o futuro do país, e aí esse é o momento de vocês. E o senhor, Mas professor, é a nossa referência, viu? Bem citado o seu trabalho no Banco do Brasil, que é referência não só no Brasil, fora dele. Eu, inclusive, dei aula essa semana na FGV e dei um artigo para eles lerem que o senhor escreveu, né? Que é aquele artigo sobre mapeamento de competência e a correlação com o balanço Carcar. Né? Então, um trabalho belíssimo que foi desenvolvido e que é referência para nós, professores. E é uma honra estar aqui e ser sua aluna também. Já fui um dia, muito bom. muito obrigado, Michele. E hoje, para acompanhar você, Michele, e nem eu, não vou ser nem eu que vai ler seu currículo, quem vai ler vai ser meu amigo Joãozinho. A gente chama o meu grande amigo aqui, o João Raimundo, de Joãozinho, porque a gente tem um carinho enorme, porque ele é uma pessoa presente, amiga, participativa, Simpático. educada, Estamos juntos empática. estamos juntos há alguns anos, né, Carbone? Muitos anos, não vou falar não, João, porque eu já sou velho, mas é uma alegria enorme te receber aqui, Joãozinho, e você vai Obrigado. ainda continuar aqui fazendo o acompanhamento de outras lives aqui. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o mestre João Raimundo Alves dos Santos, né? Que o currículo dele é maravilhoso, ele tem uma atuação espetacular, porque ele não só atua na área acadêmica, na área profissional, mas ele tem uma inserção social magnífica, né? Então, o Joãozinho é uma pessoa admirável, né? Mas o nosso ritual aqui é contar um pouco do currículo formal, que ele é mestre em educação pela Unicamp, lá em São Paulo, uma grande universidade, pós-graduado em recursos humanos, graduado em filosofia e pedagogia. Ele foi assessor estadual da Pastoral da Juventude de São Paulo, ele é consultor da ONU para jovens, para programas de desenvolvimento de jovens e adultos, ele foi também presidente do movimento de alfabetização de jovens e adultos, que eu falei da ação social magnífica do Joãozinho, sempre atento às necessidades da comunidade e dessas novas gerações, e tem uma atuação aqui bastante longa na docência de programas de pós-graduação, e além disso, ele é um consultor brilhante, inteligente, já atuou também, inclusive para a minha empresa, mas atua em inúmeras empresas importantes, organizações importantes do setor público e em empresas privadas. Então, Joãozinho, é uma alegria te receber, viu? Estou muito feliz. Não poderia o live, as janelas de desenvolvimento humano, aqui as nossas lives, sem ter a tua honrosa presença com a gente. Então, eu falei assim, agora eu vou trazer um cara genial para acompanhar os jovens aqui e fazer um debate, fazer as perguntas, acompanhar o nosso chat. Então, Joãozinho, o controle aqui da live é sua, para receber a querida Michele Carvalho, e eu desejo para vocês aí uma maravilhosa bate-papo, a apresentação da Michele e o seu acompanhamento, a sua moderação. Michele, boa sorte aí, boa palestra. Joãozinho. Eu agradeço muito, estou em boas mãos. Joãozinho é ótimo. Obrigado, Muito Carbone. grata, muito grata pelo Legal. convite. Isso. Carbone, é sempre um prazer contribuir com você. Óbvio, todas as pessoas falaram, né, dessa sua iniciativa que mostra o seu compromisso há anos, né,
com o desenvolvimento do capital humano no Brasil. É sempre uma alegria poder contribuir contigo, viu? Precisou, Carbone? Você sabe que é só chamar, né? Estamos à sua disposição aqui. Você é o mestre, a gente está sempre contribuindo contigo para o que der e vier, viu? Muito obrigado. Eu queria começar assim, oficialmente, né, depois da abertura do Carbone, nossa conversa com a professora Michele Carvalho. Primeiro, como o Carbone falou que nós estamos em tempos de pandemia, nos solidarizando com o sofrimento e a dor das pessoas, né, dos cerca de 1 milhão e quase 200 mil pessoas, né, que já contraíram aí o coronavírus, né, e que alguns, infelizmente, não têm nem local, né, para serem atendidos. Então, nós nos solidarizamos com o sofrimento dessas pessoas e, claro, com o sofrimento dos cerca de quase 54 mil pessoas que já perderam a vida, né, seus familiares e tudo. Então, esse momento, como o Carbone falou, é um momento em que, sobretudo, de solidariedade, né, que nós estamos fazendo, trocando um trabalho, fazendo um trabalho conjunto com todos que estão em pandemia. E nesse sentido, o Carbone convidou a professora Michele Carvalho. Eu queria falar rapidinho sobre ela. É aquilo que o Carbone falou, é uma jovem, né? Além de extremamente bonita, simpática, mais do que isso, é extremamente inteligente. O senhor leu que Você sim, olha esse currículo incrível que o professor Carbone acabou de ler. Bom. Mas eu já tenho quase 70, né? Estou quase pairando os 90. É porque eu sou precoce, eu já andei com 7 meses, com 2 anos eu já tocava piano. Exatamente. Então, exatamente, a professora Michele é precoce, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Como o Carbone já falou, ela é professora da FGV. Eu vou falar as disciplinas que ela atua lá na FGV. Ela trabalha com empreendedorismo e inovação, gestão de pessoas, né? Gestão do conhecimento, que tem tudo a ver com o Carbone também, a inteligência e o desenho de novos modelos de gestão de pessoas. A formação dela, né, profissional, ela é psicóloga e, obviamente, né, ela fugiu da psicologia clínica, né, Sim, foi para a parte psicologia organizacional. organizacional, total. Ela foi para a parte organizacional. Ela é Master of Business Administration em gestão de pessoas também pela FGV. Ela faz palestras, é consultora e facilitadora da aprendizagem nas áreas de planejamento estratégico. Lembra que ela acabou de falar de um texto que ela passou para os alunos, né, sobre o Balance Scorecard, exatamente, né? E aí se vê que ela não trabalha com Carlos Matos, não, ela trabalha, né, com o BSC, né? Ela também é facilitadora na área de empreendedorismo, inovação, liderança, gestão de pessoas, educação corporativa, presencial e à distância. Ela é consultora educacional responsável pela criação da disciplina de empreendedorismo e inovação oferecida nacionalmente pelo Sebrae. Naqueles cursos que vocês entram lá e tal, essa disciplina foi ela que organizou, né, toda a proposta. Muito legal. Ela já realizou mais de 5.700 processos seletivos para diversos segmentos, incluindo o sucro alcooleiro. Eu estava dando uma olhada lá, né, na palestra dela. Sim, as usinas de açúcar e álcool, vou falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Eu dei uma lidinha na palestra dela também, vai falar sobre isso. Planejamento e desenvolvimento de sistemas de gestão e inovação. E ela também, né, participa de uma plataforma, Caminho do Emprego, que é na internet, né, exatamente o mesmo nome, www.caminhodoemprego.if.com.br. Isso, que ela está integrada no site do Instituto FEComércio aí de Brasília. Exatamente. É uma plataforma de recrutamento de profissionais. Muito legal. E ela também ela é gestora, né? Ela tem um trabalho de gestora, assumindo a direção das empresas de consultoria Liderate, né, pessoas de gestão. Ela é de Ituiutaba, né, ali já faz parte do famoso Triângulo Mineiro, né? Sim, tá lá, estamos aqui, diretamente de Ituiutaba, Minas Gerais. Exatamente, já uma cidade, né, muito famosa,
né? Também tem grandes contribuições aí para o nosso Brasil, e também é gestora do Instituto de Pesquisa e Tecnologia Gerencial, IPTG Brasília, daqui em Brasília, né? Que E se fez alguém 20 quiser, anos sábado, você acredita, Joãozinho? não Nossa acredito. empresa, o IPTG, já completou 20 anos. Estou ficando velha, viu? Não estou tão Não, você jovem assim começou, mais, não. não, você começou precocemente, com 2 anos, então tá tranquila, né? E se alguém Isso. quiser, por favor, conhecer um pouco mais do currículo da Michelle Carvalho, é o mesmo nome, né? Só ir lá na página da internet, né? michellecarvalhooficial.com.br. Aí eu fiz um pequeno resumo, conforme eu falei para vocês. A professora, como ela também é professora, né? A Michelle Carvalho, ela vai falar para a gente sobre desenvolvimento humano e organizacional na era da descontinuidade. Né? Então, um tema extremamente provocador, extremamente interessante. Eu peço que vocês prestem muita atenção para a gente, ao final, né, a metodologia será essa. Ela vai fazer uma breve exposição, como é o que o Carbone tem feito, né? Ela vai fazer uma breve exposição, em torno de 45, 50 minutos. Depois nós vamos abrir para as questões e aí, né, finalmente, nós vamos encerrar. E se o Carbone quiser também, eu não sei se ele vai sair, mas se ele quiser também pode encerrar, viu, Carbone? É um prazer, não é? E eu queria só lembrar que nós estamos, né, todo esse trabalho está contando com a contribuição eu o chamo de Felipe, né? É o Pedro Felipe, né? O Felipe que já ministrou a palestra hoje pela manhã, né? Também é professor da GV e é diretor da Intelecto Consultoria, e ele é um expert nessa parte de tecnologia. Todo esse trabalho, nós estamos contando com a contribuição do grande Felipe. Obrigado, viu, Felipe? Muito obrigado. Então, por favor, professora Michelle, fique à vontade, e eu vou desligar aqui a minha câmera e o meu microfone, tá bom? Só para você ser a figura central, você é a nossa estrela. Brilhe bastante, minha amiga. Muito grata, Joãozinho, pela apresentação. Muito grata também, Felipe, por todo o suporte. Já está conectado comigo desde as 4h30 da tarde. E é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, do meu trabalho e de tudo que eu já desenvolvi, promovendo o desenvolvimento humano e organizacional nas empresas. Bom, vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides, para ficar mais claro e vocês poderem visualizar melhor a proposta que eu tenho para a nossa palestra de hoje. Compartilhando aqui com vocês, espero que vocês já estejam visualizando. Como o incrível Joãozinho já me apresentou, é nosso tema hoje, dentro dessa proposta incrível que o professor Carbone também fez a abertura, é falar sobre o desenvolvimento humano e organizacional na era da descontinuidade, que é um termo que foi escrito por Peter Drucker, e eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, não vou me apresentar profundamente, porque já fizeram isso por mim, mas colocando aqui a sequência, né, nossa proposta é falar sobre novas tecnologias e a integração da gestão de pessoas, da psicologia, do empreendedorismo e da inovação, aplicadas ao desenvolvimento de competências humanas e organizacionais. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho aí melhor sobre o meu trabalho, podem entrar no meu site, né, conhecer minhas empresas e tudo que eu já desenvolvi aí ao longo de alguns anos de estrada. E como foi bem falado pelo professor Carbone na abertura, nós precisamos mesmo desenvolver planejamentos estratégicos. Eu tenho a honra de já ter feito planejamento estratégico da Associação dos Magistrados Brasileiros, e esse projeto que falaram, né, sobre a importância da mulher, mulheres incríveis que serão homenageadas, e assim como vários outros projetos que estão acontecendo, e eu já apoiei alguns aí ao longo da minha história. Em mais de 18 anos de atuação nacional, desde a faculdade, já trabalhei em mais de 14 estados brasileiros, desenvolvendo aí esse propósito que é facilitar o processo de desenvolvimento de competências humanas e organizacionais, integrando a estratégia, o empreendedorismo, a inovação, a gestão de pessoas, a psicologia, o aconselhamento, a mentoria, a humanização e o coach. Aqui estão todos os meus contatos e redes sociais, caso vocês queiram me acompanhar e já me seguir por lá.
WhatsApp e tudo mais. Bom, focando no nosso tema de hoje, vivemos um desafio, né? Mas antes de falarmos sobre o momento em que vivemos, né, esse momento de pandemia, né, de coronavírus, eu gostaria de convidá-los para fazermos juntos uma viagem pelo túnel do tempo, onde, antigamente, o mundo era dos fortes e sobreviviam aqueles que tinham dentes largos e esmagavam seus inimigos. Ainda bem que esse mundo mudou, não é mesmo? Sobreviveram aqueles que observaram e tiveram novas estratégias, que correram atrás dos seus sonhos, voaram alto e que principalmente desenvolveram a criatividade e foram registrando os seus conhecimentos, sejam elas nas paredes das cavernas ou até mesmo em livros, como é feito hoje, mas que foi evoluindo através desse conhecimento construído ao longo da história. E há mais de 19 mil anos, nós vivíamos uma era predominantemente agrícola. Também há aproximadamente 225 enfrentávamos aí uma era industrial, e hoje nós vivemos uma era do conhecimento da informação, né, com outros precedentes também. E o interessante é que, como o professor Carbone colocou, e o João, né, aula é meu currículo, eu comecei no setor sucroalcooleiro, a minha carreira. O que é o setor sucroalcooleiro? São as usinas de açúcar e álcool, que, se nós formos considerar a história do Brasil, elas já existem há 500 anos, né? Então elas são anteriores à própria era industrial e à Revolução Industrial. E nesse trabalho que eu desenvolvi nas usinas nos últimos anos, eu percebo que ela enfrenta e está passando pelo momento de transformação, onde a automação e a revolução industrial está acontecendo para esse setor agora, porque o processo era diferente, hoje ele está automatizado, ele está um processo muito mais coerente com as tecnologias disponíveis no mercado. E diante desses contextos, nós temos aí a Revolução Industrial sendo uma oportunidade para que também as usinas se desenvolvam, não só as usinas, mas todas as empresas de uma forma geral, porque nós já vivemos a quarta Revolução Industrial, que eu vou falar para vocês já já. Mas ao longo da nossa história, nós temos do engenho à usina. E nesse processo onde eu comecei como psicóloga trainee, foi meu primeiro emprego, e 2 meses depois eu já era coordenadora do RH de uma usina com 3 mil colaboradores, e em 7 meses coordenando 2 unidades, ao todo com 6 mil colaboradores contemplados na minha gestão. Eu percebi que eles estavam vivendo em 2007, vamos colocar assim, né, esse marco histórico, um momento onde eles precisavam se profissionalizar e enfrentar essa revolução industrial tardia, mas necessária, buscando a profissionalização, porque antigamente a usina era uma extensão da casa daquele trabalhador. A maior herança que um trabalhador de uma usina de açúcar e álcool poderia deixar para os seus filhos era a profissionalização, ou seja, ensiná-lo uma profissão, porque ele levava os filhos, mesmo sem, né, equipamentos de segurança, para o seu ambiente de trabalho. E isso garantia a sucessão profissional, né, e todo o desenvolvimento do filho, que muitas vezes não tinha nem escolaridade, era analfabeto, como muitos gestores em 2008, líderes, supervisores de fábrica ainda semi-analfabetos. Então, nós temos muitas realidades no Brasil. Se as usinas de açúcar e álcool há 500 anos já existiam e até hoje elas estão passando por essa transformação, nós estamos falando aí de um cenário recente, atual, imagina muitos outros setores, né, como os pequenos negócios e os grandes negócios na área de tecnologia, que eu vou falar também hoje. Então, no processo das usinas, considerando essa linha histórica, a profissionalização da família no setor sucroalcooleiro começou a parar de existir. Por quê? Porque a partir do momento que você tem segurança no trabalho, normas, procedimentos, sistemas de qualidade, recrutamento e seleção, gestão por competência, fica muito difícil o treinamento informal da família dentro de uma usina. Então, a profissionalização da família no setor sucroalcooleiro começou a ser algo que já não era tão comum, tão humanizado,
como nos últimos anos. E eu não falo só da realidade aqui, né, de Minas Gerais, mas eu falo da realidade de São Paulo, onde eu já atuei, realidade também do Nordeste, que é a principal característica, principalmente no interior do Alagoas. Então, um dos trabalhos que eu desenvolvo junto às usinas é o processo de humanização, né, a humanização do setor sucroalcooleiro. Porque o sucesso da safra vai muito mais do que a eficiência do tempo, dos recursos, da tecnologia, mas da sinergia entre agronegócio, entre o campo, entre a indústria, entre a cadeia de valor produtiva, todos os stakeholders envolvidos aí na produção de açúcar e álcool. E cana quebrada não é cana cruzada. Por quê? Porque uma cana, para ser produzida, ela tem todo um processo. Nós precisamos plantá-la adequadamente, não só quebrá-la. E é sobre isso que eu também já fiz treinamentos técnicos também, como gestora de RH, não só motivacionais, mas uma padronização de procedimentos, desenvolvimento e estruturação de RH conforme a norma ISO 14001 e vários outros sistemas de qualidade. Então, quando nós falamos em desenvolvimento humano e organizacional numa era de descontinuidade, nós falamos em inovação, em melhoria de processos, em gestão do conhecimento, em adaptação dos modelos de gestão e utilização da inovação como uma proposta para o desenvolvimento de líderes. E há pouco tempo, nós não tínhamos tanta tecnologia. Muitas usinas em 2005, 2007, tinham máquinas de escrever no departamento de contabilidade. Eu mesma já vi muitas fichas serem preenchidas, né, por essas máquinas. E hoje, tudo está conectado em rede, né, a medicina, a tecnologia, tudo está alinhado para que nós estejamos com o suporte tecnológico adequado para o desenvolvimento das nossas missões e trabalhos. E vivemos um mundo, claro, que essa pirâmide vai se transformar devido, como o próprio Joãozinho falou, a nossa população brasileira está sendo muito afetada por essa pandemia, mais de 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 50 mil mortes. Então, nós sabemos que essa pirâmide vai se transformar. E como ela será após esse período de pandemia, já não vai ser como está previsto aqui, né? Vai ser um pouco diferente. Assim como a pirâmide também em relação à renda familiar. Aí todas as classes, principalmente a classe D e E, será prejudicada. Classe média e a elite, claro, né, numa porcentagem ainda maior, não sabemos. Nós precisamos esperar, nós precisamos entender que o momento que nós vivemos é um momento de incubação, laboratório. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas é um momento onde nós estamos traçando e desenvolvendo soluções e observando o que está acontecendo na economia mundial. Lógico, com algumas tendências que eu vou apresentar para vocês hoje, mas também com a expectativa no futuro. Então, o tema principal da nossa palestra de hoje, como eu disse, é a era da descontinuidade, que foi descrita por Peter Drucker em 1960. Olha só, e parece mais atual do que nunca. E ele já colocava esse desafio naquele momento, porque ele entendia que nós vivíamos um crepúsculo de uma nova era, onde o desafio mais importante de nossos dias é o encerramento de uma época de continuidade. Época em que cada passo fazia prever o passo seguinte, e o advento de uma era de descontinuidade, onde o imprevisível é o pão de cada dia para homens, organizações e para a humanidade como um sistema. E diante desse contexto, nós vivemos uma revolução silenciosa provocada também pelo empreendedorismo, que segundo o Times, em 1990, o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais que a Revolução Industrial foi para o século XX. E como eu citei no início da nossa apresentação, já estamos vivendo uma quarta revolução industrial em uma era sem precedentes, onde a cada 73 dias a expectativa é que todo o volume de informação dobre. E essa velocidade precisa ser acompanhada pelos profissionais de sucesso, e principalmente pela automação, que é um ponto essencial para o desenvolvimento de empresas na atualidade. E eu percebo, né, na minha experiência, pelos clientes que eu atendo,
que aquelas empresas de médio e grande porte, que já estavam se preocupando com a transformação digital, com a automação dos seus processos, como o Sebrae, né, citado pelo Joãozinho, algumas soluções que eu já desenvolvi para o próprio Sebrae, como o Sebrae Tech, né, o edital de credenciamento de consultores nessa área, assim como a plataforma Caminho do Emprego, IF, que está integrado dentro do site do Instituto FEComércio aí de Brasília. Se você digitar caminhodoempregoif.com.br, você já cai direto na plataforma. E eu percebi ao longo dos anos que a área de gestão de pessoas, de estratégia, ela precisava ser automatizada para que os processos e a profissionalização acontecesse e que ela desse conta de atender às demandas. E ao longo dos anos da minha carreira profissional, eu já venho fazendo isso. E percebo que aquelas empresas que já tinham esse nível de maturidade, elas estão muito mais preparadas para lidar com esse momento de pandemia. Os seus colaboradores não estão tendo tanta dificuldade em lidar com o Zoom, por exemplo, que é o que nós estamos utilizando aqui, que é uma das plataformas que mais crescem no mundo, 40% de crescimento, é incrível, é isso a nível mundial, e todas as tecnologias aplicadas à educação. E diante desse contexto, as tecnologias que estão em constante mudança precisa ser absorvida por aquelas organizações de sucesso, que são aquelas que estão atentas a esses movimentos e conseguem de forma rápida incorporar essas melhorias. Então, seja o pequeno negócio que não tinha essa preocupação, né, com a venda online ou com a sua estrutura ou infraestrutura tecnológica, aqueles que estão percebendo a necessidade e esse movimento estão conseguindo lidar melhor com esse momento de pandemia. E aqui nós temos as mulheres cada vez ganhando mais mercado, assim como o projeto que o professor Carboni citou no início da nossa apresentação, trazendo aí o legado de grandes mulheres. E nós sabemos que também não adianta só sair na frente, nós precisamos correr atrás, não só nós mulheres, mas todos, homens e mulheres, porque o sucesso é algo que nós pagamos adiantado. Quando ele chega, já houve muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, e ganha aquele que sai na frente. E uma curiosidade interessante para esse momento que nós vivemos é que 80% do conhecimento da sociedade atual foi inventado, está sendo inventado por pessoas que ainda estão vivas. E a pergunta que eu deixo é: qual é a realidade hoje, considerando o cenário mundial da pandemia? Como é que será isso após? Nós não temos como agora prever, mas sabemos que as pessoas que estão desenvolvendo as soluções estão vivas, estão inventando novas soluções. E nós precisamos também ter uma consciência maior que dados e informações ficarão obsoletos. E o momento em que nós vivemos, nós precisamos considerar o conhecimento, a estruturação do conhecimento e usar a sabedoria para filtrar o máximo possível do que está acontecendo, das melhores práticas, porque o que deu certo em uma empresa não vai dar certo na sua, e o que deu certo na vida pessoal de algum de vocês também não vai dar certo em todas as pessoas. Talvez não dê certo para a tua vida e nem para outras. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e sobre novas tecnologias aplicadas ao desenvolvimento pessoal, mas precisamos entender que a tecnologia de aplicativos vai caminhar junto, a psicologia, o coaching, todo o processo de treinamento, seja ele presencial ou EAD, hoje vai precisar da tecnologia. Nós estamos vivendo um momento que já era previsto. Nós já desde 2005 prevíamos na literatura esse momento de automação, de profissionalização. Porém, a pandemia, o coronavírus, antecipou muito mais esse momento. E o cenário atual da liderança, né, no Brasil é bem crítico, até porque o Brasil está na lanterna aí dos países que investem, que abastecem os seus líderes. Poucas empresas investem efetivamente no programa de desenvolvimento de líderes e processos de gestão, que é o trabalho que eu mais desenvolvo, né, a minha vida toda, treinando líderes e estruturando processos junto com as necessidades estratégicas daquela organização e dos seus processos relacionados à qualidade. E nessa lista aí, ó, a Argentina ganhou, porque ela está no topo dos 10, no caso, ela é que mais investe em desenvolvimento de líderes. Nós perdemos nesse ranking aqui para a Holanda e divulgamos a lanterna desse ranking.
E nós sabemos, assim como tivemos uma palestra hoje cedo falando sobre isso, é importante cruzar os dados, usar as informações analíticas dos nossos colaboradores, dos empregados. E muitas empresas, principalmente as pequenas, não estão preparadas para esse contexto. E poucas estão realmente automatizadas e olhando para esses dados de forma efetiva. E isso é uma notícia muito ruim, porque o RH está atrasado. Então, nós temos grandes empresas de médio e grande porte, extremamente automatizadas, já e preparadas para esse contexto, mas temos em paralelo pequenos negócios que não estão preparados, que às vezes o RH é o escritório de contabilidade. E essas empresas são importantes também para a nossa economia, até porque 54% dos empregos formais do Brasil vêm dos pequenos negócios. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E já falando sobre essas tendências, né, uma das maiores aqui citadas por essa pesquisa é a maior concorrência no mercado de trabalho. Ou seja, as empresas vão selecionar e vão usar plataformas online para poder melhorar os seus processos de atração e também para o desenvolvimento de carreira dos seus colaboradores. Olhando para o seu plano de carreira interno, mudando suas políticas e processos, tentando aproveitar o que já tinham ou estruturar a partir de agora. E o aprendizado vai ser contínuo. Educação corporativa é uma tendência, EAD principalmente, até porque o escritório do futuro será onde o profissional quiser. E essa semana mesmo, dando aula para alguns alunos na FGV, da área de tecnologia, um aluno expressou claramente isso, né, dizendo que as empresas de tecnologia estão percebendo quanto elas gastavam com infraestrutura, aluguel, e hoje ela está quebrando paradigmas, vendo que é eficiente também manter um escritório online, um trabalho home office, e que a produtividade está acontecendo. Então, o profissional hoje pode trabalhar onde quiser, desde que o trabalho dele seja na área de conhecimento. E eu vou falar também sobre profissões em alta e aquelas também que não têm essa possibilidade. As 8 horas de trabalho diárias estão extintas, isso é fato. Talvez a jornada aumente ou diminua, mas nós não estaremos mais desconectados, estaremos sempre online. A tecnologia é a nossa aliada, a globalização econômica está aí, dando oportunidade também para empresas, organizações pequenas, não só para as grandes e de médio porte, e novas profissões surgindo. E aqui uma tendência onde a evolução é tamanha que cerca de 70% das crianças de hoje em dia não trabalharão em profissões que ainda não existem. Olha que interessante, por isso que nós vivemos uma era de descontinuidade, onde tudo que eu estou falando para vocês pode ser um retrato do passado e que amanhã não faça mais sentido. Né? O conhecimento ele tem uma certa validade, não enquanto história, né? Porque o papel da gestão de pessoas nas empresas e como essa área tem se transformado ao longo dos anos, ela é nítida, ela está registrada e nós não podemos perder essa história. Porém, como ela será daqui para frente, vai depender da cultura, da globalização e da iniciativa das pessoas envolvidas naquela organização. E considerando essa evolução histórica, nós sabemos que o RH tem um histórico abraça árvores, né? Em muitas empresas ainda eles acham que o RH é algo abstrato demais. É muito relativo de acordo com a cultura organizacional. No setor público nós temos RHs ou departamentos, políticas de gestão de pessoas, às vezes mais estruturados, em outros lugares não. Nos pequenos negócios um pouco menos, o papel do RH é desenvolvido por líderes, nas grandes empresas já existem os programas e tudo que, enfim, a área de gestão de pessoas pode desenvolver, mas considerando essa linha histórica, hoje nós vivemos uma era onde o capital humano e intelectual é o intangível, difícil de ser mensurado. E essas fases evolutivas, dependendo do nível de maturidade da organização, ela é atual no momento também, para aquelas empresas que não têm condições de ter um RH estruturado e ainda estão mais voltadas para a área legal, né, administrativa, contábil, que isso aí é na década de 30 do século passado até a década de 50. Então, existem empresas que estão muito tecnologicamente preparadas e outras que não estão. Ou estão passando pela própria revolução industrial, que é o caso do setor sucroalcooleiro, que eu citei para vocês.
E nesse contexto, as organizações precisam adaptar os cargos, os salários, as carreiras, as competências, a remuneração por resultados, e como vai ser isso daqui para frente também nós não sabemos, porque alguns segmentos, como a área de tecnologia, está tendo um crescimento incrível, inclusive com avanços significativos, e o agronegócio também. Porém, outros não estão conseguindo crescer, e aquelas empresas que têm planos, né, de participação em lucros e resultados poderão ter dificuldade no final do seu balanço geral. Então, cabe aos líderes perceberem essas constantes mudanças e irem se adaptando, proporcionando os ajustes estratégicos necessários. Muito mais do que um RH estruturado, nós precisamos de líderes, pessoas que tenham a sensibilidade de adaptar os seus modelos de gestão e considerar todos os elementos da gestão estratégica de resultados, olhando depois de toda essa visão integrada, né, da sua estratégia até a sua missão, considerando as partes interessadas ou stakeholders, cadeia de valor, gestão dos resultados, as metas operacionais, tanto individuais como de equipe, é possível olhar para o programa de mudanças, é possível propor ações, melhorias de processo e também de qualidade de vida no trabalho. Então, os subsistemas de RH, eles vêm para dar suporte à gestão, né, nos sistemas de provisão de pessoas, recrutamento e seleção, aplicação, desenvolvimento de descrição de cargos e salários, manutenção, né, programas de qualidade de vida, de segurança e medicina do trabalho, monitoramento, e aí entram, né, todos os dados também relacionados à automação, e todas as informações e monitoramento do desempenho dentro de uma organização, e o desenvolvimento, que é a área, né, de treinamento propriamente dita. Então, cabe ao RH, que é um sinônimo, né, de gestão de pessoas, ou subsistemas e processos de RH que compõem o sistema de gestão de pessoas, dar instrumentos para que líderes e pessoas se desenvolvam. Mas a responsabilidade não pode mais ser somente das empresas, porque nem todas estão preparadas para oferecer esse suporte nesse momento, como eu já falei antes. E nós precisamos entender que o desenvolvimento profissional é uma responsabilidade do indivíduo, pelo menos nesse contexto agora de pandemia, segundo algumas tendências, como essas aqui citadas, né, no valor econômico. Então, nós temos também outras provocações, como, por exemplo, já estamos todos demitidos e precisamos agir. Também é uma expectativa aí, considerando o trabalho, as profissões e a gestão do conhecimento e o futuro. E como começar no emprego com todo mundo remoto. Dicas aí de como você começar a trabalhar interagindo remotamente. E entendendo que as empresas, além, lógico, da sua operação e capacidade técnica, muitas companhias estão aplicando ações para o cuidado com o lado emocional de seus colaboradores. Com essa pandemia, programas de saúde mental e bem-estar ganham esforço e ganham reforço diariamente. Eu vejo isso também no meu trabalho. E as pessoas estão sentindo falta dos seus colegas, daquele contato próximo. E é lógico, estão sendo impactadas também pela família, né, e por todos que estão ali no seu novo contexto, um ambiente de trabalho, que é a sua casa, para aqueles que estão podendo trabalhar remotamente, né? E aqui eu deixo algumas pesquisas para vocês como tendências que estão aí acontecendo no mundo e principalmente no Brasil. Então, hoje, o profissional de sucesso é aquele que utiliza melhor os seus recursos, às vezes nem sempre tem tudo, não tem aquele degrau que te leva onde você quer, mas que usa a flexibilidade e principalmente a resiliência, que segundo uma pesquisa da FGV desenvolvida por Paulo, Sabá, ele cita a resiliência como a principal competência da primeira metade do século XXI. E ele cita que a resiliência é a capacidade de você resistir às adversidades e reagir diante de uma nova situação com alta eficácia, ou seja, acreditando em você, buscando solução de problemas, temperança, ou seja, com mais equilíbrio emocional, com mais controle, com mais empatia, sabendo se colocar melhor no lugar do outro, com proatividade, não esperando que te mandem, ou que a empresa desenvolva as competências que você precisa, mas correndo atrás,
Parece que travou aqui a minha apresentação. Eu gostaria de ver se vocês estão me ouvindo. A minha tela travou aqui. Eu não sei se vocês estão me acompanhando. Estamos te ouvindo, sim, Michele. Estão me ouvindo e vendo? Sim, estamos sim, pode ficar O tranquilo. meu Zoom acabou de travar. Parece que está voltando agora, mas ele tinha travado aqui. Que bom que voltou. Vocês estão me ouvindo e vendo, né? Vou colocar aqui, vou interromper o compartilhamento de tela um instante e vou fazer novamente o compartilhamento, tá? Para a gente ver se funciona direitinho. Pronto. Voltei aqui a apresentação de slides. Estão me acompanhando, né? Felipe? João? Me sinalizem se está tudo ok agora. Está tudo ok, pode continuar. Que bom. Bom, então a competência social também é algo valorizado pelos profissionais de sucesso na atualidade e é um item das pessoas resilientes que buscam projetos sociais, networking, buscam grupos e assim como trabalho com o professor Carbone, mesmo desenvolve o próprio currículo do Joãozinho, e ele citou no início, né, da apresentação, projetos sociais ou negócios sociais, a tenacidade, nessa capacidade de você lidar com as emoções, com otimismo e principalmente com flexibilidade mental. O que é flexibilidade mental? É você perceber que se algo não está dando certo, é preciso mudar o caminho, é preciso rever as suas estratégias cognitivas. E o mundo e as pessoas estão em choque. Existe um choque do futuro e crescem essas doenças psicológicas, né? Doenças como burnout, né? Certo é falar burnout, um termo que vem do estresse crônico. É uma doença do estresse crônico, o medo, a ansiedade, a angústia, a falta de paciência, a depressão, o ser humano fragilizado. Então, além de nós estarmos vivendo um momento onde o desenvolvimento de competências, principalmente ligadas à inovação, é essencial, nós temos também que cuidar da nossa saúde emocional. E as empresas estão percebendo isso, mas nem todas conseguem dar o suporte que as empresas precisam. O que as pessoas precisam naquele contexto organizacional. E muitos líderes e profissionais de sucesso estão correndo atrás e estão buscando se desenvolver. E isso é ser humano, né? Porque nós estamos em constante evolução, em constante adaptação. E ser resiliente é se adaptar, né? Ainda mais nessa era de descontinuidade, onde antigamente era muito mais fácil você prever o futuro olhando o passado. Hoje não necessariamente dá para prever o futuro olhando para o passado, né? As estratégias não são sequenciais. E nesse contexto estão surgindo muitos métodos, né, gente? O processo de coaching é uma ferramenta que as empresas estão utilizando para desenvolver líderes. Existem vários tipos de coach, mas o maior mercado ainda é o de formação de coaches ou treinadores, e esses vêm deixando. Acho que a Michele, Felipe. Oi, parece que caiu a conexão da Michele. Bom, pessoal, parece que a conexão da Michele caiu. Nós vamos aguardar um instantinho para ver se ela consegue retornar. Vou entrar em contato com ela aqui e ela deve retornar logo. Bom, pessoal, se vocês puderem esperar só um minutinho, peço a paciência de vocês. Perfeito. Ela vai se conectar pelo celular. Ela havia dito que, caso ocorresse isso, ela se conectaria pelo celular. Então, pedimos um pouquinho de paciência aos colegas que estão nos acompanhando. O Felipe já está entrando em contato com ela. E aí, em breve, nós já retomamos o trabalho, tá, gente? Só aguardar um momentinho. Enquanto ela não chega, eu vou aproveitar aqui e vou lembrar para todos que amanhã às 10 horas nós vamos ter uma live bem interessante
com o Heraldo Palmeira. O Heraldo Palmeira ele é um filmmaker, é um produtor cultural, escritor, poeta. Ele é um grande comunicador. Inclusive, durante muitos anos, ele esteve à frente aí, dirigiu os programas da Universidade Corporativa do Banco do Brasil. E o Heraldo, ele percebeu que, logo no início da pandemia, que a comunicação humana ia passar por não uma transformação, não era bem essa questão, mas teria que operar em cima de novos recursos. Então, a live, a videoconferência, que era alguma coisa, que era uma estratégia muito marginal de comunicação, né? Ela emerge com uma força extraordinária e passa a ser uma febre, né? Uma febre global. Então, eu logo convidei o Heraldo para fazer uma palestra sobre a febre das lives, né? Então, a ideia era fazer um debate. E ainda vamos ter junto o Beto Barreto, que foi um assessor de comunicação importante também no Banco do Brasil durante muitos anos. Ele sempre orientava os presidentes do Banco do Brasil a se melhor comunicar com os públicos, né? É um papel de um assessor de comunicação, um cara que tem uma competência enorme. Então, a gente vai bater um papo, vai ser um talk show. Então, todos vocês estão convidados aí para discutir sobre as lives, né? Então, achei interessante o tema e, inclusive, o próprio Heraldo já montou uma empresa para ajudar as organizações a construir, a tocar lives com mais qualidade, né? Já está aparecendo, já está surgindo metodologias e técnicas para ajudar as pessoas, né? Não que isso seja uma necessidade, a gente conversa muito bem com pouca técnica, só com uma tecnologia boa, mas se isso passar a ser um instrumento de comunicação oficial, né, entre as pessoas, dentro das empresas, quanto mais técnica, quanto mais qualidade, melhor, né? Perfeito. A professora Michele já está de volta. Michele, nos escuta? Liga o seu som aí que nós... por favor, liga o seu som. Isso. Nós estamos te vendo, mas não estamos te escutando. Michele, eu acredito que seja o mesmo problema que a gente teve. Ela entrou tanto com o computador quanto com o celular e está dando conflito. Ela saiu, vai entrar novamente. Ok. Pessoal, conforme vocês estão acompanhando, perdemos um pouco a conexão com a professora Michele. Ela está se conectando e a gente ela já está se conectando, a gente continua aí a nossa live, né? Nós estamos conversando sobre o desenvolvimento humano e organizacional na era da descontinuidade. E a professora Michele estava exatamente abordando sobre, ela começou a abordar, né, uma das principais competências para enfrentarmos exatamente nessa época da descontinuidade era a resiliência. Professora Michele... Exatamente, Joãozinho. Está me ouvindo? Estou de volta. Você está vendo que eu estou prestando atenção na sua palestra, né? Muito bom, estou gostando de ver. Muito grata por ter me ajudado aí com esse problema de conexão que nós tivemos, que é algo que nós precisamos nos adaptar, né? Isso, fica à vontade. E interessante, por exemplo, agora eu vou continuar, estou fazendo do meu celular, né? Porque nós tivemos um problema no computador e o Zoom, o aplicativo que media, né? Ele travou. Então, nós que somos profissionais, que trabalhamos com educação, que somos gestores, nós precisamos ter infraestrutura, né? E esse é um grande desafio que eu vejo como tendência também, né, dos profissionais de sucesso na atualidade. Eles estão buscando infraestrutura, quando vão dar uma palestra, como é que eu estou aqui dando para vocês, tem que ter um segundo equipamento para facilitar, né, a comunicação e juntos podermos fazer, né, acontecer, mesmo que um equipamento dê problema, o outro vai estar disponível, como é o que está acontecendo aqui agora, esse já está disponível.
E dando continuidade ao meu tema, as empresas, elas vêm promovendo o desenvolvimento de competências também emocionais, mas sozinhas as organizações não dão conta de oferecer todo esse suporte. E é por isso que cabe aos profissionais também buscarem essas competências, buscarem o desenvolvimento individual, né, das suas carreiras. E surgem aí os processos de coaching, como eu estava falando, né, os processos dos cursos de PNL, ou ferramentas que trazem aí a proposta de melhorar a inteligência emocional. Só que aí eu faço algumas reflexões e observações. Cuidado, né? Procurem profissionais que tenham currículo, que tenham história, porque o maior mercado hoje de coaching é o mercado da formação de treinadores. As indústrias de formação de coaches estão aí, né, com as trilhas de aprendizagem, Life Coach, Executive Coach, Master Coach, assim como as técnicas de PNL, que nada mais são do que o quê? Técnicas de modelagem da excelência e métodos baseados em hipnose ou hipnose ericksoniana, que não funcionam tão bem, ou pelo menos tem uma duração a longo prazo, porque como o próprio Freud já falava, a hipnose, ela deixou de ser utilizada quando ele percebeu que o sintoma voltava, né? O paciente ele tinha uma contratransferência com o terapeuta no processo de hipnose, e às vezes aquele sintoma que foi tratado, ele voltava pior do que antes. Então, se até o Freud, lá no início do século passado, desistiu da hipnose, é interessante o movimento, né, hoje, de várias técnicas baseadas na hipnose ganhando mercado. Mas por que elas estão ganhando mercado? Porque os resultados são rápidos, né? Os profissionais, em uma sessão, às vezes quebram um estado emocional, tratam uma fobia de avião e conseguem viajar quando era possível viajar de avião, porque hoje nem todos podemos, né? Nós sabemos que está todo mundo aí em isolamento, pelo menos evitando esse tipo de viagens, apesar que é um serviço essencial ainda e que está disponível para a população. Mas as técnicas precisam ser muito bem utilizadas, porque não funcionam para todo mundo. Um exemplo, o presidente da Sociedade Brasileira de Neurociência, Neu Negrelli, ele trouxe uma questão para mim, quando eu fui sua aluna, que a PNL, a Programação Neurolinguística, que é essa ferramenta muito utilizada para o desenvolvimento de competências emocionais na atualidade, ela não funciona em pessoas que sofrem de bipolaridade. Então, às vezes, as pessoas fazem esses cursos e pioram. E isso é fato, eu já vi também ao longo da minha carreira. Então, são 10 anos aí que eu estudo esse tema, estou escrevendo um livro justamente sobre isso, sobre esses dados de pesquisa, sobre métodos que deram certo e também que não deram certo, porque nós estamos vivendo um momento e as empresas também precisam adaptar as ferramentas à sua cultura, ao seu modelo de gestão, e usarem os modelos que nós temos disponíveis no mercado, que são inovadores e tão bons quanto. Então, em paralelo a essas questões de coaching que eu acabei de falar, na IPNL, nós temos aí a psicologia também inovando e trazendo soluções online, certificadas pelo Conselho Federal de Psicologia, como é o caso do teste psicológico de motivação e o Human Guide, que um psicólogo pode fazer a formação, se credenciar e aplicar esse teste online nas pessoas, através de um link. Você pode, da sua casa, fazer um teste psicológico, fazer um atendimento psicológico. Isso é novo, gente, porque até 2017 a psicologia não autorizava fazer terapia online. Olha como isso é recente. E nesse momento, hoje, se nós não tivéssemos essa resolução normativa do Conselho Federal de Psicologia, como que nós poderíamos atuar? Então, os psicólogos estão perdendo um pouco, talvez, de mercado para coaches, né? Por quê? Porque, enfim, tem metodologias mais práticas, vendem soluções. Mas cuidado, existe muito charlatanismo, eu conheço muitos poucos que eu posso indicar, mas conheço bons, como, por exemplo, né, a professora Maria Eugênia, que deu uma belíssima palestra aqui para nós no Dia dos Namorados, dia 12, sobre a raiva. O trabalho dela é incrível, é sério, é de alto impacto. Eu recomendo, mas não recomendo todos trabalhos nesse sentido, porque a gente sabe que ainda existe muito charlatanismo por aí. E nós precisamos ter esse cuidado ético, principalmente com o nosso bem-estar psicológico e, é claro, o bem-estar das pessoas no contexto do trabalho organizacional. Bom,
Então, a minha proposta aqui é trazer para vocês ferramentas online que estão disponíveis e que podem ser utilizadas nesse momento, nessa era, né, do desenvolvimento humano e organizacional e também de descontinuidade. Porque nós precisamos buscar desenvolvimento de competências rapidamente. Então, o Human Guide é uma solução estratégica muito utilizada online. Nós temos também a metodologia utilizada pelas Lean Startups, aí vem a inovação, trazendo metodologias ágeis e o desenvolvimento de competências, não só técnicas, mas também competências que são as soft skills, ou competências intangíveis, mais comportamentais. E nesse contexto, nós temos também ferramentas que o psicólogo pode utilizar para fazer um belíssimo trabalho. E tomem cuidado com essas metodologias prontas de um final de semana. Essa é a dica que eu dou para vocês, principal para que vocês cuidem aí da resiliência e tenham um profissional ao seu lado. Quem tiver condições de buscar, busque um psicólogo com currículo, com formação em coaching, com mentoria para te apoiar no desenvolvimento das suas competências. Esse é o grande diferencial. E as profissões estão se transformando, a principal tendência hoje do mercado é o trabalho com as mídias sociais e digitais, programação, tendências na contratação de gestor de mídias sociais, programadores, já era antes da pandemia, eu tenho vagas de emprego na área de tecnologia que eu não consigo fechar há muitos anos, e a demanda ainda agora é até maior, mas nós temos muitos aplicativos que podem nos ajudar também a automatizar as nossas empresas e buscarmos aí estratégias autoinstrucionais capazes de facilitar o nosso processo de aprendizagem no uso das tecnologias. Então, olhar para portais de conhecimento como o do professor Carbone, o trabalho que ele faz, cursos totalmente online, as ferramentas, por exemplo, que estão disponíveis gratuitas no mercado, que o Sebrae, né, disponibiliza, por exemplo, o software Sebrae Canvas, que você pode utilizar para fazer um planejamento estratégico, também não só da sua carreira, mas um planejamento estratégico dos seus projetos, né, dos seus novos projetos, ou tentar verificar se o seu modelo de gestão está adequado à necessidade do seu cliente, que pode ser o seu colega de trabalho, está dependendo do seu trabalho, como pode ser o seu cliente final se você é empreendedor. E eu vejo um esforço muito grande dos pequenos negócios em se desenvolverem. E aí está o ponto crítico, porque 54% dos empregos formais no Brasil vêm dos pequenos negócios. Então, nós precisamos dar atenção para esse setor, porque senão nosso desemprego será ainda maior. Eu vi alguns dados que nós já temos acho que 12 milhões de desempregados no Brasil. É muita gente, e essa tendência é só aumentar. E como eu falei no início, muitas profissões serão inventadas. Então, os nossos jovens estão em casa sofrendo de ansiedade, de insegurança, de angústia. Nem todos têm acesso, né, a um processo online, ao pagamento de um psicólogo, mas aqueles que têm condições a gente busca, porque até buscando ajuda, algumas pessoas estão passando por muitas dificuldades. Eu vejo pessoas morrendo não só de coronavírus, eu vejo também pessoas morrendo de suicídio, tá? Eu vejo pessoas que não estão dando conta de se verem no futuro nesse contexto e estão desistindo das próprias vidas e carreiras. E isso está me preocupando demais. Para vocês terem uma ideia, mais de 5 milhões de pessoas não tiveram renda, esse mês de maio agora, e a tendência é que isso aumente ainda mais. E o meu trabalho sempre foi estruturar processos, dar suporte aos subsistemas de RH, o planejamento estratégico das organizações e, além da área de tecnologia, nós temos também um agronegócio crescendo, gente. Nós não temos só uma decadência na economia. O comércio, sim, está sendo prejudicado, e muito. Os pequenos negócios também. Mas o agronegócio cresceu. E a expectativa é que cresça ainda mais, porque nós temos muito excedente de soja para vender e negociar com o mundo. Nós vendemos insumos para o mundo, então o Brasil é uma potência que vocês não calculam. E eu trabalho com agronegócio, trabalho nas usinas de açúcar e álcool, e percebo que lá a crise não está tão grande. E mudou o quê? O sistema de trabalho. Então, aqueles maiores de idade, né, que já têm uma idade
está na zona de risco vai trabalhar online, a empresa tem o cuidado de colocar essas pessoas em quarentena. Existem outras empresas que deixam seus gestores, né, em casa, outros que fazem turnos alternados e que, então, o trabalho automatizado possibilita que os trabalhadores ali sejam reduzidos naquele turno sem demissões. Então, eu vejo que no agronegócio ainda não existe muita redução salarial, que é o que está acontecendo aí com muitas empresas. Então, é uma tendência. Eu gostaria de plantar essa semente aqui para vocês, porque nem tudo está perdido. Nós temos uma tecnologia, o Brasil tem um potencial tecnológico incrível. O Brasil ele tem profissionais na área de TI, empresa que se destacam mundialmente, vários sistemas, principalmente a telemedicina e o uso de tecnologia na realização de exames, né, e de todo o atendimento que tem que ser realizado para evitar contágio. E aí, né, nós temos vários parceiros nesse projeto. Eu lembro do Grupo SEIB, que tem um trabalho incrível nacional, inclusive da valorização da mulher, né, já fazendo um link com a palestra e o evento que o professor Carbone divulgou, direcionado pela Mônica do CEUB. O SEIB já faz um trabalho lindo para desenvolver mulheres e seus processos de gestão. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que existem muitas ferramentas online, nós precisamos abrir nossa mente e buscar. E assim como estava escrito no Handbook de Psicologia de 2015, que eu li em inglês em 2015, um dos principais desafios que nós temos na atualidade é desenvolver estratégias metacognitivas. O que é isso? É aprender a aprender. É revisitar tudo que nós sabemos e desenvolver novas soluções. É olhar para o que nós temos e verificar se aquilo está dando certo para que algo novo aconteça. Buscarem também autoinstrução, porque cabe a você buscar, cabe a mim, cabe a nós, individualmente, também nos responsabilizarmos em relação ao desenvolvimento das nossas competências, não somente as empresas. E desenvolver aí características intraempreendedoras, porque o setor público também pode aprender muito com o setor privado. E pode ter funcionários ali proativos que utilizem as competências empreendedoras no desenvolvimento de projetos ou negócios sociais, que é uma tendência também na área de inovação, dentro das plataformas que nós temos de financiamento coletivo, de desenvolvimento de soluções, e de tudo que está acontecendo no mundo em relação às mídias sociais. Bom, a psicologia está evoluindo, utilizem testes psicológicos recomendados pela Federação Psicológica, porque sem validação é muito complicado, não entregue isso, sua vida a um profissional que se formou em um final de semana. Procurem consultorias que tenham história, que tenham um trabalho de referência, que realmente sabem implantar educação corporativa e sistemas de gestão, como a do professor Carbone, para não fazer errado, porque se fizer errado, vocês vão sofrer consequências em 3 a 5 anos. Eu vejo empresas que fizeram errado no passado, estão sofrendo agora, nesse momento de pandemia. Utilizem aplicativos gratuitos, desenvolvam aplicativos, fica uma dica aí, fábrica de aplicativos, você consegue desenvolver um aplicativo e compartilhar coisas com os seus colegas através daquele aplicativo, até um repositório de documentos, é gratuito, tem outros ali pacotes que você pode comprar, mas você pode criar o seu próprio site também, você pode usar várias plataformas, tipo HostGator, que está hoje muito intuitiva, e que se você quiser, você aprende. Mas, lógico, sempre com um trabalho buscando fontes sérias, igual esse grupo aqui, Janelas, né, de Desenvolvimento, que tem essa proposta de trazer conhecimento de qualidade e que saiba realmente aplicar isso de acordo com a cultura, porque o que dá certo em Brasília nem sempre dá certo aqui em Tuiutaba, Minas Gerais, não dá certo no agronegócio, não dá certo na construção civil. E a construção civil é uma outra tendência. Os atendentes, né, balconistas estão também sendo muito requisitados. É uma das principais vagas lá citadas em vagas.com como oportunidade de trabalho. Entregadores. Então, nós temos também profissões operacionais que estão aí em alta e que nós precisamos valorizar. E
estão disponíveis para aquelas pessoas que querem trabalhar naquela área. Mas o grande desafio hoje é trabalhar com conhecimento, é trabalhar com a inovação, é realmente promover o desenvolvimento de competências, é o mapeamento delas, e muitas ainda vão precisar começar do zero para conseguirem realmente desenvolver todo um processo de gestão de conhecimento. Por isso que as grandes e médias empresas estão melhores, estão mais preparadas nesse contexto, e já os pequenos negócios, apesar de terem uma estrutura mais enxuta, não têm recursos para poder se desenvolver, e os financiamentos também não estão facilitando o pequeno empreendedor, somente para aqueles de médio e grande porte. Então, o desafio é a resiliência, você ter flexibilidade mental. Se você tem condições de investir, invista na sua saúde mental, invista em capacitações técnicas, invista no desenvolvimento dos seus que estão ao seu redor, tanto da sua equipe de trabalho, do seu colega, da sua família, porque todos estão trabalhando juntos. E assim como o setor sucroalcooleiro, né? No início da palestra eu falei, tinha esse carinho em cuidar do filho, trazendo o filho para dentro da usina e passando uma profissão. Hoje eu vejo isso acontecer também com os meus alunos. Por exemplo, essa semana eu estava dando aula na Fundação Getúlio Vargas, já dei 8 turmas depois que começou, 8 aulas, né, depois que começou essa pandemia, e foi interessante um dia onde o filho, né, de um aluno, um grande gestor de uma grande empresa, estava ali aprendendo junto com o pai, ajudando o pai a lidar com a tecnologia, e falou, nossa pai, que interessante isso que eu estou aprendendo, falando sobre planejamento estratégico, balanço scorecard, nossa, que interessante, vamos integrar essas metodologias, nossa, eu poderia fazer o meu planejamento também usando essa metodologia, isso um filho de 14 anos, olha que lindo, né, ajudando o pai e o pai também ajudando o desenvolvimento do filho, os dois aprendendo junto. E também não tem só a beleza, como o exemplo que eu acabei de dar. Existe também as dificuldades, as brigas, né, o número de violência, principalmente contra a mulher, gente. Iniciamos aqui a nossa palestra falando da mulher, e o índice de agressão contra a mulher aumentou em 50 e poucos por cento, já está aí quase em 60, mas 50 e poucos por cento. É muito alto, gente. Nós precisamos nos preocupar com a saúde, né, das mulheres, da saúde das famílias. Por isso que, se puderem, eu sei que a renda baixou, está todo mundo passando por dificuldade, já foi dado a mais de 100 milhões de pessoas, né, o auxílio emergencial. Então, nós sabemos a necessidade, sabemos que falta comida, às vezes não tem condições de investir, né, numa psicologia, num processo de coaching, mas quem tiver, por favor, invista, porque é essencial para que você consiga desenvolver as competências técnicas. Quando você tem saúde mental, você aprende mais rápido. E os pilares da educação proposto pela Unesco colocam que esse é o grande desafio dos profissionais na atualidade, aprender a ser, conviver e fazer. E já chegando ao final da minha palestra, eu gostaria já de chamar o Joãozinho para fazer algumas considerações. O estresse, ele pode ser positivo, gente. Eu não vou dizer que o estresse é totalmente negativo, não. Porque por algumas pesquisas realizadas, quando você, num momento de estresse, abraça uma causa, tenta ajudar pessoas, ajudar equipes e se compromete de uma forma amorosa com os objetivos do outro, você aprende melhor e lida muito melhor com o estresse. O estresse só mata para quem acredita que ele mata. Para aqueles que acreditam que o estresse pode ser uma oportunidade, faz com que eles vivam até mais e ajudem muito mais pessoas. E é por isso que eu coloco aí como tendência os negócios sociais, né? Ou o trabalho em grupo, seja ele mediado por tecnologia ou presencial, mas que pode sim ser presencial mediado por tecnologia, porque assim como eu estou aqui na minha casa, nós estamos interagindo. Você está aí na sua e está me acompanhando, e é uma honra ter tido a sua participação aqui. E aqui eu deixo, então, o meu carinho especial e a minha força para os pequenos negócios. Busquem cursos, não fiquem, lógico, presos a soluções prontas, procurem ajudas personalizadas. Grandes empresas continuem crescendo,
né, desenvolvendo seus colaboradores, como está acontecendo na área de inovação, agronegócio, continue prosperando e trazendo ainda mais desenvolvimento para o nosso país, e comércio, vamos nos adaptar, vamos olhar para as estratégias e mídias sociais, para a tecnologia, para as vendas online, porque o futuro está aí, você pode vender não só aqui para o seu mercado regional, mas para o mundo inteiro, se você tiver criatividade e inovação. E vamos usar o modelo das Lean Startups na execução dos nossos projetos. Vamos trazer o modelo das Lean Startups como um modelo enxuto para materialização e validação de resultados junto com o cliente, na sua entrega da proposta de valor, trazendo mais agilidade para esse modelo de gestão. Porque aquele antigo modelo do plano de negócio que a gente fazia lá no Sebrae, acabou, aquilo ali joga as empresas na zona da morte. Mas quando você traz a metodologia da inovação para a adaptação e a criação de modelos de negócio, você torna o sistema mais ágil, enxuto, e tem condições de executar mais rápido, já ir evoluindo as hipóteses e, com certeza, desenvolvendo um plano de negócios que seja adequado ao seu trabalho, à sua empresa, ou que seja no seu serviço público, porque o empreendedorismo, como eu falei, vai ser uma das principais competências dos profissionais também nos próximos séculos. Eu tenho certeza disso, apesar de já vivermos a revolução industrial do empreendedorismo, né, e tudo que nós citamos aí no início. Bom, Joãozinho, volta aqui, vamos falar. Você está aí? Conseguiu acompanhar a minha palestra? Isso. Terminamos sem slides, porque resiliência, né, é o nosso tema. Então, eu abandonei o slide, já que ele estava travando, né, e continuei aqui sozinha, tentei respeitar o tempo, né, apesar da nossa queda, e gostaria de te convidar para ver o que você achou do meu tema, você acha que deu para entender, você como participante aí, o que você achou? Tem alguma dúvida? Ô, Michele, primeiro, eu queria, antes de dar sequência, eu queria pedir para o Carbone ou para o Felipe, para eles, como eu estou no Zoom, então eu não tenho acesso a perguntas que as pessoas que estão assistindo, que elas estejam fazendo. Então, vamos chamar as pessoas também para fazerem perguntas e considerações, né? Queiram também, não necessariamente fazer alguma pergunta, mas fazer alguma consideração. Então, chamar o Carbone aí para ele me ajudar nesse trabalho, tá bom, Carbone? Estou aqui, João. Estou aqui a Eu postos. também coloquei algumas questões aí no grupo, se vocês quiserem, e eu estou curiosa, professor Carbone. O pessoal está curioso, está participando? Me conta. Sim, nós já estamos com perguntas aqui engatadas. E aí, umas perguntas bem interessantes. Mas aí eu passo a palavra para o Joãozinho para ele tecer algumas considerações preliminares e depois eu entro aqui quando ele me der beleza. quando ele me indicar, eu entro. Obrigado, professora Michele. Eu fiquei assim extremamente maravilhado, né, porque você traz um tema que está na ordem do dia, que é a questão vamos colocar, dessa nova sociedade que ninguém sabe ainda para onde nós estamos indo, né? Então, essa questão Nem que quando você isso vai chamou, acabar, né? Exatamente, a era da descontinuidade. Aquele seu gráfico inicial mostrando que nós vivemos quase 2.000 anos na era agrária, né? 200 e tantos anos na era industrial e agora na era do conhecimento, ainda não dá para contar nos dedos das mãos, né? Então, achei brilhante a sua E poucas exposição. empresas estão adaptadas a esse momento, né? Muitas empresas não conseguiram estruturar o seu subsistema de RH, a sua área de gestão de pessoas, estão ainda ali no departamento de pessoal, ou RH é o próprio escritório de contabilidade, e outras, como o Banco do Brasil, que nós citamos, né? Como referência em implantação de gestão do conhecimento, e várias outras já vivendo essa realidade e estando muito mais preparados para lidar com esse contexto histórico.
Perfeito. Então, eu fiquei maravilhado, e além dessa questão que você colocou, como um dos elementos dessa nova sociedade, é o papel do empreendedorismo, não é? Muito bem focado, eu achei muito interessante essa perspectiva que você apresenta do empreendedorismo como uma das possibilidades que vai construir essa nova sociedade, né? Obviamente, a Negócios necessidade. sociais, que eu vi que você também apoia, né? Como isso pode ajudar? Perfeito, professor. E principalmente né, dentro desse contexto, você abordou também como que eu poderia dizer, a principal competência, não é? Para a gente, você apontou uma das principais competências para lidarmos nessa nova sociedade, que você caracterizou bem a resiliência, não é? Com todos Resiliência. aqueles elementos que você deu um sentido mais complexo ainda à resiliência, né? Com todas Sim. aquelas subcategorias que você apresentou. Então, Carbone, achei maravilhoso essa abordagem da professora Michele, certamente os nossos colegas da área de RH também, né, estão gostando, e aí eu passaria para você, Carbone, para você já ir, antes de passar para você, eu só queria perguntar para a professora Michele, além da competência da resiliência, você trabalhou muito a questão também da inteligência emocional, né? Apresentou muito o Sim. papel da psicologia, tudo isso. Você apresentaria uma outra competência, assim, além da Sim. resiliência, na sua opinião, Sim. que as indústrias, a gestão de pessoas, né, as organizações, os colaboradores precisariam desenvolver? E aí o Carbone já passaria as questões para você. Bom, para entrar e aprofundar mais nesse aspecto, eu convido para que vocês pesquisem sobre Daniel Goleman. E ele tem um livro muito interessante chamado Trabalhando com Inteligência Emocional. Já é um segundo livro, o best-seller dele primeiro é o Inteligência Emocional, né? E ele cita as competências dos profissionais de primeira grandeza. E ele separa em dois tipos de competências, competências pessoais e sociais. De uma forma geral, a gente consegue ver a resiliência ali, né, implícita naquele processo. Mas existem várias outras competências, como, por exemplo, a comunicação, né, a capacidade de você fazer network, a capacidade de você reaprender ou aprender a aprender, porque aquilo que você está sabendo nem sempre está te ajudando, é preciso revisitar esses conhecimentos e adquirir novos, né? Então, nós temos as competências pessoais, que ele descreve como sendo a comunicação, essa capacidade, né, de autoaprendizagem, as estratégias metacognitivas, que é a capacidade de você filtrar o conhecimento e desenvolver novos a partir dessa sua capacidade de autoinstrução, ou seja, você buscar o conhecimento, não só você esperar que deem aquele conhecimento ou aquela capacitação, mas sim você correr atrás. Bom, uma competência técnica que eu gostaria também de deixar aqui seria a capacidade de lidar com tecnologia. E você ter essa infraestrutura, porque eu percebo que é um problema, tá? As pessoas não estão tecnologicamente preparadas. Em uma pesquisa que eu fiz, eles, enfim, me contaram, né? Alunos que trabalham diretamente na área de TI, inclusive esses dias, comentaram comigo que o índice de venda que está acontecendo na empresa, o maior índice é relacionado à venda e à compra de equipamentos, infraestrutura. E o principal comprador é o governo. Ou seja, o governo está investindo, mas as pessoas não. E elas não estão preparadas tecnologicamente para essa mudança. Não tem internet. Então, se as pessoas estão passando fome, como é que elas vão conseguir fazer um curso online? Não é mesmo? Então, a dica que eu deixo aqui é buscar essa competência em relação à infraestrutura. As hard skills, né? São as competências aí relacionadas à capacidade de realização de um trabalho, porque isso é sinônimo de empregabilidade. E as empresas vão valorizar aqueles profissionais que têm um bom equipamento, que têm um computador, uma boa luz, igual a que nós estamos utilizando aqui, luz de LED, né? Uma boa câmera. E essas são competências
que são valorizadas hoje pelas empresas e organizações de sucesso. Fica essa dica. Valeu, muito obrigado aí por estar respondendo essa questão de outras competências, né? Que, como você apontou, são fundamentais para gestores, né? Para o povo de RH, as organizações Para desenvolverem. todos, exatamente. Carbone, eu queria que você agora, por favor, dialogasse aí com a professora Michele e fizesse a ponte com os nossos colegas que acompanharam essa brilhante palestra aí da professora Michele. Que bom que você gostou. Grata pelo brilhante, Joãozinho. Suas colocações também foram ótimas. Muito grata. Joãozinho, muito obrigado. Bom, Michele, eu gostei muito eu já te conhecia, né? Sim, meu grande mestre. Foi meu professor, gente, em Goiânia. Lembra, professor? Te conheci em Goiânia. Quando o senhor coordenava um MBA em gestão de pessoas. Minha primeira aula na FGV foi com o senhor. E você não perdeu a tua energia, a tua confiança, né? Que bom. Positiva de se colocar. E você tem uma qualidade importante que eu acho que sempre um elogio quando ele é feito, mesmo em público, né? Eu aprendi que a gente tem que se receber com serenidade, né? E eu me lembro que quando as pessoas me elogiavam em público, porque em função da forma de eu fazer a palestra, de maneira muito enfática, com muita convicção, né? E às vezes eu demonstrava convicção, mesmo tendo pouca convicção, porque o palestrante ele tem que transmitir uma Tem que ideia. ter, exatamente, é o propósito. Ele tem que sensibilizar. E você aprende dentro da sua própria palestra, né? Porque você vai aprendendo a se entender e a colocar as coisas com mais clareza. Mas você é muito descolada, você é rápida, você é articulada, então sua palestra flui, né? Então a tua carreira como palestrante, ela está sedimentada, porque as competências para fazer uma boa palestra, você demonstrou de uma maneira brilhante. Então, parabéns, estou muito feliz, viu? Muito Que honrado. bom ouvir isso do meu mestre. Que honra. Você tem aqui no chat várias pessoas importantes e com um grande nível de competência te assistindo, inclusive algumas que que você legal. como a Maria Eugênia, que está aqui com a gente, né? Oh, grande mestre! Um dos dias mais felizes da minha vida foi em 2013, 2011, quando nós fizemos um projeto e ela disse para o meu sócio que eu estava pronta. Que honra ter a Maria Eugênia aqui comigo. Adoro Maria Eugênia. E a Maria Eugênia ensina a todos nós, né? Então, sempre está do lado dela, grande mestre. Aprende alguma coisa. Tem um rapaz, um grande amigo do Sebrae Nacional, o Enio Queijada, não sei se você conhece ele. Sim, eu sou consultora educacional dele. Ele é incrível, ele tem soluções e é um educador corporativo muito bom dentro do Sebrae Nacional. Que honra ter o Enio aqui. Ele foi responsável por toda a carteira agrícola do agronegócio do Sebrae. Muito bom. Pessoas muito importantes aqui. Que ótimo ter a presença deles. Você percebe, por exemplo, essa comunidade, né? Ela existe, ela é forte, mas a gente não se comunicava. A live permite que essa comunicação se dê numa nova dimensão, né? Por isso é um novo instrumento de comunicação importante. Então, esses 2 meses aqui eu revi muitos amigos, foi muito legal. Mas tem mais gente aqui, um artista aqui de Brasília, muito conhecido, chamado Manu Militão. Ele fez uma grande Manu, adoro o projeto com ele do Sofá Amarelo que nós fizemos, a Arena do Saber do Sofá Amarelo, que foi um projeto, Carbone, onde nós levamos o sofá, que é uma proposta que ele tem, para os alunos do colégio aí em Brasília, Leonardo da Vinci. Rodamos um piloto com mais de 200 alunos, num formato talk show, falando sobre profissões, tendência do futuro, fazendo dinâmica com eles. Foi lindo esse projeto. Que bom que ele está aqui também. Ele está aqui e a esposa dele, a Mônica, que é uma das cabeças de Mulheres Eternas, que também me ajudou no evento aqui das lives. Agradeço muito a Mônica. Parabéns por esse projeto. Através do Manu Militão. Quer dizer, novos contatos, né? Todo mundo fazendo abrindo novas fronteiras de amizade. Muita gente me ligando, pedindo telefone de professores, e a gente criando aí
uma rede bacana, cara, de gente inteligente. A vida é essa, tem que ser... A Isso gente mesmo, parabéns. tem que ficar do lado de gente boa. E Isso mesmo. O Arthur Roman, foi o segundo palestrante do evento, Sim, um educador maravilhoso do Banco do Brasil. que honra tê-lo aqui também. E aí já vou te colocar a primeira pergunta dele aqui, que o Arthur Roman sempre faz uma pergunta muito reflexiva e põe a gente para pensar, né? Então, essa é a primeira pergunta para você. Ele fala assim, professora Michele, você transmite tanto otimismo. Até quando fala das tragédias, elas ficam amenizadas. Fez um elogio, né? Porque é assim mesmo, Que né? bom, mas tem que ser. Claro. Isso é ter flexibilidade mental, temperança, são aquelas competências, né, da resiliência que nós falamos. Exatamente. E eu sei que você Muito passou grata. por um momento difícil, perdeu familiares, e você está aqui com a gente, firme e forte, cheia de energia, e a vida é essa, tem que ser assim mesmo, né? Sim, Porque temos que ser assim. reza para quem foi e vamos trabalhar para quem ficou, né? E o Arthur... Exatamente, professor, o senhor resumiu tudo. Essa é a Arthur... minha missão, cuidar dos vivos, desde que os mortos eles estão bem cuidados. Mas a minha missão é cuidar dos vivos. E mesmo que a gente, às vezes, faça isso e cuide dos que estão ao nosso lado, pode ser que a gente perca, né? E isso não vai ser uma culpa sua. Você não tem culpa. Agora, cuide de quem está ao seu lado, né? Não deixe também de ter esse carinho e cuidado, porque mesmo assim ainda você pode perder. E ter que manter o otimismo, né? E é assim que a vida segue. Fico feliz que vocês tenham percebido isso e gostaria que todos também seguissem esse mesmo exemplo. Porque nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quem disse isso foi Jesus. Muito grata. E é por isso que você está aqui, né? Porque isso aqui é uma janela de desenvolvimento, né? E é para quem acredita no desenvolvimento de quem está aqui na Terra, né? E o Arthur Roman diz, Exatamente. você não vê... Exatamente. Olha que eu perdi um irmão médico, né? O senhor sabe. Gente, só assim, para quem não me conhece, né, só dando um contexto aí maior, eu perdi um irmão recém-formado em medicina para a depressão e suicídio, tá? Há poucos dias. Então, eu trabalho com desenvolvimento de carreiras e perdi o meu irmão. Então, nem sempre o santo de casa faz milagre, né, professor? Mas é importante a gente entender que eu fiz o meu melhor. Então, por isso que eu estou em paz hoje, porque o meu irmão se foi, mas o legado dele está aqui e eu quero ajudar outras pessoas para que elas não façam isso com a própria vida. Então, se eu tenho capacidade de fazer isso, é o que eu gostaria de fazer, humildemente. E a gente te agradece você estar aqui com essa força aí. É um exemplo para todos nós de coragem e de determinação, viu? Muito obrigado, Michele. Grata, a honra é minha de estar junto com o senhor, o melhor do Brasil na área, viu? Eu te recomendo e eu tenho muita honra de ser sua aluna, de ter sido aluna da primeira aula da UFGV, né? Hoje eu sou professora, imagina. Muito bom. Bom, e o Arthur, tudo isso para fazer a pergunta do Arthur Roman, né? O Arthur Roman já deve estar te roendo lá, falou Carbone. Pois é, a gente está aqui falando tanto, né? Extrapolamos o tempo. Mas obrigado, Arthur, aí sempre com perguntas muito boas. Fala, você não vê que precisamos de políticas públicas para preparar os mais favorecidos socialmente para os desafios da contemporaneidade? Precisamos, inclusive, de uma reforma trabalhista que torne a classificação brasileira ocupacional mais compatível com essas demandas em relação à multifuncionalidade, às várias profissões que nós precisamos exercer, né, num ambiente de trabalho mais enxuto e polivalente. Nós precisamos também de políticas que possibilitem essa infraestrutura, porque nós estamos oferecendo cursos online aí gratuito, o governo, né, porque nós estamos pagando por isso, né? É uma coisa que sai também do nosso bolso, mas muita gente não vai ter acesso à internet. Aí eu vi esses dias o senhor comentando mesmo, até acho que foi na palestra da professora Maria Eugênia, sobre sua iniciativa, né, de pedir Wi-Fi gratuito, que eu acho que isso são iniciativas que poderiam ajudar e facilitar o trabalho e o desenvolvimento de muita gente. Então, nós precisamos, sim, de novas políticas, de uma reforma trabalhista adequada, de um cuidado muito grande com a homologação das políticas de RH, porque agora com a saída dos sindicatos, né, você já pode, às vezes, homologar direto no Ministério do Trabalho, ficou comprometida aí a criação das comissões internas. Então, eu vejo um momento de muita disrupção,
e uma necessidade assim, de muita estrutura, principalmente suporte, né, em relação à legislação, para que essas competências que nós estamos falando aqui, que são as competências e tendências do mercado, realmente sejam materializadas. Aí nós sabemos que a nossa estrutura pública é mais lenta, né? Ela não tem a agilidade aí das lean startups, mas eu concordo, nós precisamos de várias políticas e um cuidado muito grande, principalmente na homologação desses novos programas, né, de participação no lucro e resultados, das políticas de RH que são implantadas ou que deixam de ter validade, assim como da legislação trabalhista como um todo, em relação ao banco de horas, a home office, que já evoluiu, já vinha, né, num processo histórico, a própria reforma trabalhista já tinha liberado aí algumas normativas, mas ainda é pouco. Uma delas, provavelmente, a minha opinião, a mais importante, é a questão do CBO, que é a Classificação Brasileira Ocupacional, que entende que qualquer coisa é desvio de função e gera passivo trabalhista para as empresas. Então, se 54% dos empregos estão nos pequenos negócios, se a gente não cuidar desse pequeno e entender que, às vezes, ali um profissional que é um auxiliar de serviços gerais pode ser até o gerente daquela empresa, porque é uma empresa enxuta, só tem ele atende, ele faz a planilha de gestão financeira, ele manda as informações para o dono ou para o escritório de contabilidade, e se nós não tivermos essa visão, nós vamos criar muitos passivos trabalhistas, e aí as empresas não vão conseguir sobreviver. Né? Além de não terem recursos, financiamentos, elas não vão ter também condições de continuarem entregando a sua proposta de valor, que vão cair nos passivos trabalhistas aí, jurídicos. Então, tem muita coisa que precisa ser mudada. Essa que eu citei são só algumas, eu citaria muitas, sabe? Mas a gente tem um tempo aqui, né? Não posso me estender. O senhor concorda com o que eu disse, professor? Com certeza, concordo. Inclusive, você falou aqui a questão que nós tínhamos comentado sobre a questão do Wi-Fi. Na verdade, nós estamos fazendo uma campanha, né? E a campanha se dirigir àquele ex-ministro, eu nem vou citar o nome, né? Porque que ele já desembarcou lá nos Estados Unidos e está recheado de polêmica e já rejeitado pelo funcionalismo do Banco Mundial. Mas esse professor novo que assumiu, que é o Carlos Alberto Decotelli, ele trabalhou para o Banco do Brasil, dando aula nos MBAs através da Fundação Getúlio Vargas. E aquele foi um programa gigantesco que nós formamos mais de 30 mil gestores ao longo de 15 anos. Aquilo foi um programa que envolveu 18 universidades públicas e privadas do país, que era para você formar todos os gestores do banco em duas frentes, em gestão empresarial e na técnica onde ele trabalhava. Se trabalhava em finanças, fazia um MBA em finanças. Se trabalhava em RH, fazia um MBA em RH. Se trabalhava em negócio, fazia um MBA em negócio. Então foi um mega programa e autossustentado, porque o Banco do Brasil revendia no mercado. E o Carlos Alberto Decotelli atuou para nós durante muitos anos e durante um bom tempo ele esteve sob a chefia do Stavros, que esteve aqui, que é um candidato, ou pelo menos foi candidato durante várias oportunidades a ministro da Educação. E eu tentei falar com o ministro anterior, dando essa sugestão, porque eu não consigo entender como que pode o governo não articular com as companhias de telefonia, levar o Wi-Fi a essa molecada que está fora da escola e que tem que ficar na fila para pegar o papelzinho lá da professora para fazer o trabalho, voltar lá, ficar na fila de novo. Isso é um absurdo, né? Bom, eu já vou ficar quieto aqui. Porque e eles estão ficando, só fazendo um paralelo, eles vão ficando angustiados porque eles têm que enfrentar a fila, ou seja, eles estão expostos, aí eles acham que eles são assintomáticos, que eles vão levar o coronavírus para dentro de casa, então eles estão querendo cada vez ficar mais isolados, então nós precisamos olhar para esses jovens e precisamos oferecer essa infraestrutura que facilite o processo de desenvolvimento deles, não dificulte, né? Então, dentro desse espírito aqui do Arthur Roman, esse evento também é uma campanha em prol desse pessoal que está agora excluído da educação no ano da pandemia, né? Então, a gente precisa trabalhar por isso. Mas vamos voltar, então, obrigado pela sua resposta. Eu vou trabalhar agora uma pergunta do Enio Queijada. O Enio Queijada está em todas as palestras, todas as lives. Então, eu agradeço muito a ele, a essa presença. Eu também. Foi uma honra ser consultora educacional dele. Ele é muito bom, já trabalhei com ele é maravilhoso.
E ele faz duas perguntas, mas a primeira é uma pergunta sutil, né? Pela inteligência dele, porque ele já percebeu qual que é o problema. Ele fala: Michele, como você vê a relação entre as áreas de gestão de pessoas e as universidades corporativas, dentro das próprias empresas? Isso é uma coisa complementar, antagônica ou autista, que ninguém se conversa, né? Você que tem uma visão... Não está integrado, está precisando se comunicar um pouco mais, né? É um grande desafio, porque as empresas foram investindo em tecnologias, mas elas não investiram em transformação digital, Enio. Então, assim, os processos foram sendo estruturados, mas não houve um alinhamento. Então, acho que falta mesmo esse alinhamento estratégico, né, da educação corporativa com o departamento de gestão de pessoas, o que, por exemplo, né, em algumas organizações é isolado. Né, a área de educação corporativa, às vezes, está ligada à área de gestão do conhecimento, ou processos, ou projetos. Tá? Eu já vi isso acontecer também. É claro que a área de desenvolvimento é um subsistema de RH. Nós acabamos de falar sobre isso no início da palestra, né? Nós temos ali vários subsistemas: provisão, aplicação, manutenção, monitoramento, e o quinto, desenvolvimento. Mas, de acordo com a cultura organizacional, pode haver essa falta de alinhamento em relação às estratégias, em relação também aos indicadores gerais da organização. Uma educação, às vezes, corporativa muito baseada em leitura e certificações e pouco alinhada às estratégias mesmo que aquela organização possui. Então, eu falo, falta realmente um projeto de transformação digital, mas que transformação digital não tem nada a ver com só tecnologia, mas é fazer com que as pessoas lidem melhor com a tecnologia, para que elas se familiarizem com as trilhas de aprendizagem que são propostas, né, por essas universidades corporativas, e que nem sempre está alinhada ao RH, o Departamento de Desenvolvimento das Competências Individuais, ou de Desenvolvimento Individual, que é o famoso PDI. Então, o RH ele precisa ser ainda mais sinérgico, e dependendo da cultura organizacional, a gente percebe que essa área da educação corporativa pode ir mais para design. Por exemplo, no próprio Banco do Brasil, eu já tive colegas de pesquisa que trabalhavam lá e que relatavam pesquisas que até ajudei a eles a tratarem, a professora Lana também, que fez uma pesquisa bem interessante no Banco do Brasil. E o que eles percebem? Que a área de TI, às vezes, está muito mais preparada para fazer um desenho instrucional de uma solução via aplicativo do que o próprio RH, que às vezes até o levantamento de necessidades perde muito tempo, mas a área de TI que já está ali no problema, né, resolvendo, ele vai lá e já cria aquele curso online, e lógico, a área de RH valida, mas pulou-se uma etapa. E isso é muito comum em grandes empresas, como o Banco do Brasil, como pode acontecer em outras grandes organizações, aí como o Sebrae. Mas o que nós precisamos é o quê? Integração, sinergia, uma proposta que inclua a educação corporativa como subsistema da área de gestão de pessoas, porque enquanto ela for tratada como paralela, vai ter rixa. Muito bom. E ele emenda aqui outra pergunta também interessante. Ele fala assim: como você analisa a formação de novas lideranças e sucessores hierárquicos nas organizações de maneira geral? Que proposta... Muito falho, muito falho. As empresas não estão investindo em bons programas de sucessão, seja o pequeno negócio, a empresa familiar, seja as usinas de açúcar e álcool, porque eu vejo, por exemplo, usinas, grupos, que um dono, um único dono, tem 5 usinas, professor Carbone. Imagina, cada usina tem mais de 2.000 empregados. Então, ele tem 10.000 empregados, ele é o gestor das 5, ele ainda não treinou a sucessão, que são os filhos. Então, eu sou contratada muitas vezes para poder fazer esse processo de transição. E eu percebo uma necessidade muito grande. É uma das coisas que eu mais faço no setor sucroalcooleiro e nos pequenos negócios, que ainda tem essa cultura familiar. Agora, nas empresas que têm políticas, né, de plano, de cargos e salários e subsistemas mais estruturados, podem até ter algumas trilhas ali de aprendizagem, mas ainda está falho, porque eles não estão olhando muito ainda para as competências da equipe, estão tentando buscar fora no mercado, né, que já vem pronto, digamos assim. Mas eu percebo nesse momento que nós não podemos fazer demissões, que há uma tendência maior em promover o desenvolvimento desses líderes.
e as empresas nem todas são capazes de dar esse suporte, mas os bons estão correndo atrás. E os bons líderes estão buscando desenvolver competências de liderança sozinhos, com bons processos de coaching, né, com bons processos aí mediados por tecnologia, como o Human Guide, que eu citei, né, com ferramentas onde ele mapeia as competências que ele possui e tenta direcionar os pontos fortes. Por quê? No passado, a nossa educação tradicional focava muito em gap, em lacuna, que é importante, sim, para nós resolvermos. Porém, se nós focarmos naquilo que nós já somos bons, nós seremos melhores ainda. Isso é o que diz um livro, Descubra, né, os seus pontos fortes, que traz justamente essa proposta. Então, eu digo para o professor N, até citei isso na nossa palestra, o Brasil está na lanterninha do desenvolvimento de líderes, não abastece bem, os bons correm atrás sozinhos. Peter Drucker falava que era impossível desenvolver líderes, e no final o que ele mais fez foi isso. E eu acredito que a liderança pode ser desenvolvida assim, porque é um comportamento e pode ser observado. Eu já vi muita gente se desenvolver tecnicamente e também habilidades comportamentais, né, os soft skills. Mas o investimento ainda é pequeno, é muito mais individual, apesar que eu vejo grandes empresas, por exemplo, que me contratam, eu faço o programa de desenvolvimento de líderes e processo de gestão, onde eu fico treinando aqueles líderes 1 ano. Palestra não salva ninguém, treinamento curto, um workshop também não. Mas se você pegar na mão desses líderes e ir acompanhando eles por um período, você tem mais chance de sucesso. Mas são somente aquelas grandes que têm condições de fazer isso, ou as pequenas que têm a maior flexibilidade, um empreendedor aí antenado e querendo ficar cada vez mais conectado com o que está acontecendo no mundo. Pegando um pouco aqui a questão que a Ângela Fonseca coloca, eu queria te fazer uma seguinte pergunta, porque você conhece bem o campo e você também conhece a cidade. E você tem uma noção de quais são as profissões que estão em alta, tanto no campo quanto na cidade. Mas se você olhar para o governo federal, eu não consigo enxergar, e não é uma crítica isolada a esse governo, mas o Brasil já há um tempo está com dificuldade de determinar uma estratégia de desenvolvimento de competência profissional no país. Quando você aposta em tudo, você acaba não apostando em nada. Claro que o Brasil precisa de todas as profissões, o Brasil precisa de todas as engenharias, o Brasil precisa de pessoas na área de humanidades, o Brasil precisa de muita gente, como qualquer país precisa. Mas o Brasil tem uma vocação e o mundo faz algumas exigências que são muito fortes e que precisam de respostas imediatas de qualquer nação. Então, tendo em vista esse apagão educacional, né, que a gente tem no governo, né, o último ministro, a única coisa que ele fazia era xingar juiz, né, que eu reputo que é o poder, que é a salvação da democracia brasileira. Mas aí eu coloco para você, quais seriam as profissões que o Brasil deve investir no futuro? Dá para você nominar? É claro isso? Sim, consigo. Por exemplo, no agronegócio, uma tendência muito grande são os operadores de máquina. São as máquinas que plantam e que colhem cana. Então, por exemplo, o governo aqui já vem incentivando esse tipo de curso, algumas empresas particulares, vem também, as pessoas estão buscando se profissionalizar nessa área, porque gera um salário interessante, ele está isolado lá no meio do campo, é uma tendência, porque todo o corte de cana está deixando de ser manual e sendo hoje automatizado. Então, as usinas de açúcar e álcool estão deixando de contratar cortador de cana e contratando operador de máquina. Então, é uma tendência. Entregadores também é uma tendência. Balconista, eu estou falando assim, né, de empregos mais operacionais, de empregos assim que são básicos. Por exemplo, transporte público. Por mais que algumas cidades já tenham reduzido, né, passam um ônibus ali só 3 vezes ao dia, em momentos específicos, o transporte público, a saúde, são serviços básicos, que esses vão continuar como tendência no mercado. Pelo menos nós não estamos preparados ainda para os robozinhos da China, né? Que já vem pronto. Nós estamos preparados para o homem operando a máquina. Já na área, né, de pequenos negócios, nós temos aí a tendência dos empregos voltados para a programação de sistemas, aplicativos, desenvolvimento de web páginas. A principal vaga do LinkedIn em 2020
são as vagas voltadas para o gerenciamento de mídias sociais. Então, os pequenos negócios também precisam desse tipo de serviço, até as próprias usinas, que trabalham com certificação, que causam impacto, porque você tem que imaginar que, às vezes, uma usina de açúcar e álcool, ela está numa cidade onde ela é muito pequena, a cidade, ela é uma maior empregadora. Ela que contrata, ela que sustenta as famílias daquela região. Então, ela tem uma responsabilidade socioambiental com aquelas pessoas. Então, na área, né, do agronegócio, poderia colocar assim, seria aí essas formações relacionadas ao campo, a operação de máquina, a laboratório, a análises, e também o processo produtivo do açúcar e do álcool, porque o Brasil é o primeiro no mundo em produção de açúcar e álcool através da cana-de-açúcar. Só perde para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos produz do milho. Em termos de cana-de-açúcar, nós somos os campeões. A Singenta, por exemplo, aqui nós temos uma grande unidade, aqui nós temos também uma grande fábrica da Singenta e da Nestlé, a maior fábrica de leite ninho da América Latina fica aqui. Então, nós percebemos que esses empregos ligados à operação de máquinas, empilhadeiras, ao operador de supervisório, a lidar com a cadeia produtiva, são profissões e tendências. Construção civil também, tá? Porque esse é um momento onde eles precisam adaptar o layout, estão percebendo que a estrutura não está preparada para desenvolver inovação. Para os pequenos negócios, a área de programação, de cuidado com as mídias sociais. Para as grandes empresas também existe essa mesma demanda, né? Operadores de mídias sociais, de programadores, mas também de vendedores, de psicólogos. Essa é uma profissão também que está em tendência, e também coach na metodologia ágil, que é justamente o que eu falei em relação a utilizar as ferramentas das Lean Startups, né, das empresas ligadas à inovação, para os modelos de negócio e estruturação de projetos, tanto pessoais como profissionais. Bom, eu citaria várias outras, mas eu tenho uma lista maior até, mas eu acredito que essas aí são as principais tendências. E uma coisa que eu venho percebendo a nível mundo, porque eu também estudo muito a área de mineração, a área de agronegócio, é que enquanto o setor hoteleiro está quebrando, digamos assim, né, por conta dessa crise de viagens, uma área está crescendo, a área de mineração está crescendo, a exploração de ouro, e aí eu faço uma reflexão em relação a Pontes Lacerda, Mato Grosso, nova Serra Pelada do Brasil, que está sendo invadida por garimpeiros que já profissionalizaram, o Estado já autorizou, né, que eles fizessem vários garimpos lá, existem várias mineradoras já inseridas naquele contexto, e cada região, por exemplo, aqui em Tiltaba, é o sucrocoleiro. Colocando lá no Mato Grosso, tem a região da soja, a região da mineração. Então, nós precisamos olhar para a cadeia de valor e para a cultura organizacional de cada negócio. E dentro de cada área nós temos diferentes oportunidades. Nós temos boas, crescentes, por exemplo, essa área, né, que eu falei de mídias sociais, que cabe para qualquer segmento, mas, porém, na área de construção civil, nós temos uma demanda crescente, principalmente em pequenas reformas, em adaptação, em layout, né, em você oferecer infraestrutura para que as empresas trabalhem e as pessoas consigam se adaptar nesse contexto. Respondi sua pergunta? Sim, com certeza, muito bom. Parabéns, Michele. Nós já estamos aqui, ó, quase 8 horas da noite. Pois é, estou preocupada, não estourei muito tempo, não. Será que tá bom? Será que o pessoal está gostando? Está gostando, mas nós temos que ir para o encerramento, porque o nosso limite, de fato, é 8 horas. Agora eu vou chamar o Joãozinho. Joãozinho, você está com a gente aqui? Estou acompanhando, não sei. Muito bom. Então, eu vou deixar a consideração final aqui para você fazer, né? Já aproveito para parabenizar a Michele, foi uma delícia aqui participar da videoconferência com ela, né? Ela fala muito gostoso, muito rápido, muito dinâmico, né? Muito precisa, tem muita convicção do que ela acredita. Esse é um defeito, eu só consigo fazer o que eu acredito, professor. Se eu acreditar no propósito, eu realmente abraço. Acho que esse também é uma dica para os profissionais de sucesso, porque, assim como a pesquisa do Napoleão Hill diz que, na filosofia do sucesso,
o competente, aquele profissional que realmente tem sucesso, é aquele que acredita com convicção, né? Então, nós precisamos desenvolver essa autoconvicção. E essa dica aí que eu deixo para os líderes, né, para os profissionais que acreditem em si mesmos. Muito grata por tudo. Muito bom. Aí, então, vai ficar as considerações finais, fica com o meu amigo Joãozinho, aí, o nosso convidado especial. Perfeito. Muito obrigado. Carbone, mais uma vez, muito obrigado aí por você ter nos ajudado, né? Você como mentor do Janelas de Desenvolvimento, dando uma contribuição aí para as organizações, os profissionais que trabalham com RH, os profissionais que trabalham com desenvolvimento de pessoas. Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a professora Michele Carvalho. Eu que Como o agradeço, Carbone Joãozinho. falou, pela assim, brilhante exposição dela, por essa vontade muito gostosa, né, de querer contribuir com os gestores, né, de querer Assim como contribuir você. com o micronegócio, né, de querer contribuir Ele é o com motor de Hã? transformação da nossa... Os pequenos negócios, eles são os motores, ele é o motor Isso, de transformação da nossa economia. Imagina que 54% dos empregos formais estão lá, e os informais também, né? exatamente. E Então, nós até precisamos valorizar os pequenos. Perfeito, e até pelo teu vínculo com o Sebrae, né? Então, né, a gente viu isso muito forte na sua palestra. Muito obrigado. E eu Eu queria que agradeço. lembrar os colegas que estão assistindo, que depois esse vídeo vai ficar também no site da Intelecto, né? Quem quiser aprofundar, conhecer um pouco mais do trabalho da professora Michele, contatar com ela também, né? Eu tenho certeza que ela se dispõe a trocar ideia, ajudar as organizações. Então, por favor, procurem lá no site oficial michelecarvalhooficial.com.br, né, que ela Michele com certamente 2 L's. com Michele com 2 2 L's, né? L's e E no Isso final, mesmo. Exatamente. carvalhooficial.com.br. Isso Muito, mesmo. muito, muito obrigado, professora Eu Michele. que agradeço, Joãozinho. Foi um E aí, prazer realizar por essa palestra favor, ao seu lado. isso, só dar uma consideração final para a gente. Eu gostaria que você encerrasse, então, dando um tchau para todo mundo, né, e fazendo suas considerações finais, por favor. Bom, eu agradeço a todos pela participação, as perguntas, né, ao Joãozinho, ao professor Carbone, a esse convite maravilhoso, que para mim foi fundamental, uma alegria inenarrável. E a dica que eu deixo para vocês é acreditem em si mesmos e busquem desenvolver competências. Não esperem receberem tudo pronto. O momento é daqueles que buscam desenvolver novas habilidades, e competência é mais do que habilidade, é o chá, né? É a combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes. E cabe a você esse processo. E aqueles que buscam, com certeza encontram. Então, acreditem em si mesmos. Nesse mundo tereis e teremos aflições, mas é importante ter bom ânimo. E eu deixo para vocês a filosofia do sucesso, como essa dica final, onde os líderes de sucesso, os profissionais de sucesso, são aqueles que acreditam com convicção: eu conseguirei. Busquem as ferramentas que vocês chegarão lá. Muito grata, Joãozinho. Obrigado, então, pronto. Obrigado, boa noite para todo mundo, gente. E só para lembrar, nós temos live amanhã, né, Carbone? Continuamos com o nosso trabalho de live amanhã, tá bom? Então, todos são convidados a assistir a live de amanhã. Boa noite para todos. Ótimo. Sucesso para a live de amanhã e todas as próximas. Até breve. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Muito grata. Tchau. Eu que agradeço o convite. Tchau.